proteção das fronteiras é um dos pontos mais importantes da segurança pública dos estados. Frase do Rony Lemos, especialista em segurança pública. Olá, estamos iniciando mais um programa Assunto do Dia. Olha, são 98.146.315 quilômetros quadrados de Salgueiro até o Porto de Suape. São 522 quilômetros diretos de extensão. Mas de fronteira o estado possui muito mais do que isso. Só de Recife a Petrolina são quase 1.000 quilômetros. Ao norte temos a Paraíba, ao nordeste o Ceará, ao sul a Bahia, ao sudoeste o estado de Alagoas e a oeste o Piauí. Isso você pode descobrir fazendo uma rápida pesquisa no Google, por exemplo. O que talvez muitos não saibam é que ao norte das nossas fronteiras temos o maior polo de falsificação de documentos e de adulteração de mercadorias do Nordeste. É verdade. Ao sul, por exemplo, temos a vinda de produtos irregulares do Paraguai. Ao Nordeste, o estado que mais envia mulheres para a exploração internacional. Ao sudoeste, um dos polos de plantação de maconha do país e ao oeste, um dos estados mais violentos de toda a região. Então, observando esse panorama, chegamos a uma conclusão. Precisamos proteger as nossas fronteiras. Isso a gente está falando sobre o estado de Pernambuco. Mas se a gente fosse falar, por exemplo, do nosso país, do Brasil, quantas fronteiras nós temos aí alguma relação? E, é claro, existe a entrada dessas mercadorias ilegais, desses produtos ilegais aqui no nosso país. Olha, a Polícia Rodoviária Federal, o governo do estado de Pernambuco, por exemplo, as prefeituras municipais, dos principais locais aqui do nosso estado, todos devem trabalhar em prol da defesa das fronteiras do nosso estado. Vamos agora acompanhar um pouco a matéria introdutória com o Josias Ricardo e daqui a pouquinho a gente retoma para o programa para iniciarmos aqui o nosso debate. Você já se perguntou alguma vez como drogas, armas e muitas outras mercadorias ilegais entram no Brasil? Qual a rota usada para o transporte de mercadorias contrabandeadas e produtos piratas que abastecem mercados populares em todas as cidades brasileiras? Todas essas mercadorias entram pelas nossas fronteiras. Diariamente, caminhões carregados de carvões, madeira, bebidas e produtos agrícolas entram no Brasil sem passar por nenhuma fiscalização. Em veículos leves, motoristas também aproveitam a fragilidade do controle na fronteira do país com o Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa para transitar livremente. A falta de vigilância e de fiscalização nos mais de 16.800 quilômetros de fronteira seca criou verdadeiros corredores para a entrada no Brasil de armas, drogas, munições, produtos piratas e contrabandeados, além de facilitar também a entrada e a saída de criminosos no país. Atualmente, a Receita Federal conta com 19.600 servidores. Deste total, apenas 596 funcionários estão trabalhando nos 31 pontos de passagem terrestre ao longo de toda a fronteira brasileira, o que equivale a dizer cerca de 3% de todo o contingente de funcionários da Receita Federal. Na região centro-oeste, para controlar mais de 4.700 quilômetros, a Receita Federal mantém apenas 67 servidores. Na região norte, a Receita Federal mantém apenas 8 unidades na fronteira, com 30 servidores para fazer o controle aduaneiro no Amazonas. Na região sul, para atender a demanda da região, a Receita Federal conta com 247 servidores nas 6 inspetorias e na delegacia instalada em Foz do Iguaçu. No Rio Grande do Sul, a Receita Federal mantém 12 postos aduaneiros na fronteira com a Argentina e Uruguai, contando apenas com 250 servidores para fiscalizar estradas e as margens do rio que formam a divisa na região sul. Diante de tal realidade, não resta dúvidas de que nossas fronteiras precisam de mais atenção por parte das autoridades responsáveis em dar manutenção e manter a constante fiscalização nas áreas fronteiriças do país.
Muito bem, agradecemos ao Josias Ricardo por essa matéria introdutória. Recentemente, olha, o estado de Pernambuco recebeu cerca de 85 milhões de reais para investir em ações de saúde, resultado de um pacto entre o governo federal, o estado e as prefeituras. A decisão do governo foi de direcionar parte das verbas para o combate às drogas, com ênfase no crack. A primeira ação foi realizar operações de inteligência e também de investigação para identificar e prender traficantes, bem como para desarticular organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas nas fronteiras do nosso estado, que é pior por aonde vem, né, grande parte das drogas que vem de outros estados. Se ações como essas que nós observamos aqui nessa informação não acontecerem, o estado realmente fica mais exposto ao tráfico de drogas, ao crime organizado, enfim. Vamos ouvir as opiniões aqui dos nossos convidados. Nós contamos aqui com a presença em nosso estúdio aqui do Glauco Terra, ele que é presidente do Conselho de Ética do Sind Receita. E contamos também com a presença em nossos estúdios do professor Thales Castro, ele que é coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica e também da Faculdade Damas, além de membro da Comissão de Relações Internacionais da OAB de Pernambuco. Sejam bem-vindos aqui ao programa Assunto do Dia. Muito obrigado. Prazer. E é um prazer tê-los aqui, né? O Glauco aqui mais uma vez conosco para discutir, debater um tema de suma importância para toda a sociedade. E você que está em casa, você que está no trabalho, onde quer que você esteja, você é convidado a interagir conosco, a participar aqui do programa Assunto do Dia. Você quer saber como? Olha, temos as nossas linhas interativas à sua disposição através do 0 Operadora 81 3424 1547 ou também o 3424 1977. Estas são as nossas linhas interativas para que você interaja conosco, deixe sua pergunta, seu comentário, enfim, sua opinião sobre o assunto abordado hoje, que são justamente sobre as nossas fronteiras. E você também, internauta, que nos acompanha através da internet, através do www.rbctv.com.br, também é o nosso convidado para participar também através das nossas redes sociais, tanto pelo Twitter como também pelo Facebook. O nosso endereço no Twitter é o @Assunto do Dia RBC, @Assunto do Dia RBC. Lá no Facebook, basta nos procurar por Assunto do Dia. Nos adicione, fique bem à vontade, participe aqui do programa Assunto do Dia. Queria aproveitar, né, esse momento aqui para mandar um forte abraço a todos os nossos telespectadores. Você de Caruaru, do Agreste, do estado, que nos acompanha através do Canal 6, muito obrigado pela sua audiência. A você de toda a região metropolitana do Recife, de Santa Cruz do Capibaribe, não é? Também de outros municípios que nos acompanham através do Canal 14, muito obrigado pela sua audiência. Você do Litoral Sul, do Cabo de Santo Agostinho, que nos acompanham através do Canal 28. Obrigado pela sua audiência. Um abraço especial de toda a equipe aqui da Rede Brasil de Comunicação e a você de todo o Brasil que nos acompanha via satélite pela parabólica, seja muito bem-vindo também ao programa Assunto do Dia. Nessa companhia maravilhosa, a sua companhia maravilhosa é muito importante para a gente. Vamos iniciar aqui esse debate que com certeza é um assunto que já vem sendo discutido há longos anos, né? Há longas datas, mas é claro que a gente tem que procurar uma solução para essa questão das nossas fronteiras. Eu queria já iniciar aqui, o Glauco, por exemplo, temos esse lançamento desse livro, Fronteiras Abertas, que foi uma indicação muito boa, uma sugestão de pauta, do próprio escritor Rafael Godoy, quando esteve aqui na emissora, e trouxe para a gente esse exemplar. Eu queria que mostrássemos aqui, que pudéssemos mostrar aqui na câmera 3, na câmera do Luiz Gonzaga. Muito bem, Fronteiras Abertas. Esse livro aqui, ele traz um retrato, não é, Glauco? Um retrato do abandono da aduaneira brasileira, aduana brasileira. Exatamente. Esse livro daqui ele foi desenvolvido com aproximadamente aí 10 meses de trabalho, né? O Sindicato dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil desenvolveu isso aqui, o Sind Receita, e a intenção é justamente mapear, fazer todo o mapeamento dessa fronteira, até porque as próprias conclusões do livro elas vão mostrar que realmente estão abandonadas. Né? A gente está falando de fronteira seca, 16,8 mil quilômetros, né? Só de fronteira seca, e a gente está vendo que, diante de todo esse quadro aí, a gente tem só 31 postos. 31 postos só da Receita Federal. Ou seja, isso daqui faz com que a gente tenha dentro do país total abertura para a entrada de pirataria, que até eu já vim aqui discutir em outro programa, certa vez. A gente tenha total entrada para a pirataria, a gente tenha total entrada
para produtos de narcotráfico, né, no caso drogas e por aí vai, e a gente ter total abertura também para que você também tenha aí entradas de membros de outros países, inclusive até pessoas da Farc, como se sabe, que de vez em quando, inclusive, tem entradas através da mata e não fica nem tendo conhecimento a polícia brasileira, onde eles retornam e ficam entrando e saindo sem ter nenhuma providência, porque realmente não tem pessoal suficiente para isso. Então, agora, isso é o que o livro vai demonstrando de acordo com o passar das páginas aqui. Já aproveitando o momento desse livro aqui, eu queria lançar aqui também para os nossos telespectadores. Olha, você que está assistindo ao programa Assunto do Dia e vai participar aqui, ligando para a gente, através das nossas linhas interativas que sempre vai passar na sua tela, tá certo? No rodapé do seu vídeo. E você também, internauta, que participa sempre conosco aqui nas nossas redes sociais, você vai poder ganhar um exemplar desse livro, já que o Glauco Terra trouxe para a gente 3 exemplares. Então, você que ligar, interagir conosco, você vai entrar nesse sorteio aqui desses 3 livros, tá certo? Cada uma pessoa vai receber um livro, as 3 pessoas que forem sorteadas e vão ganhar esse livro aqui, vão poder buscar aqui na emissora, tá certo? Fronteiras Abertas, dos escritores Rafael Godoy e o Sérgio de Castro. E a gente vai sortear aqui no final do programa Assunto do Dia. Então, participe aqui também do programa. Eu queria já também interagindo aqui com o professor Thales Castro, justamente como funciona essa relação, por exemplo, do Brasil com os seus países, os países que fazem fronteira com o país. Como é feita essa relação, esse diálogo, por exemplo, para que não entre nem saia produtos pirateados, drogas, enfim? Primeiro dado a ser salientado é que o Brasil tem fronteiras aqui na América do Sul com 10 países. Isso é um dado muito relevante porque, na verdade, coloca o Brasil como o terceiro país do mundo com maior quantidade de países limítrofes, né, de países fronteiriços, só atrás da China e da Rússia. Uma fronteira, como bem pontuou a matéria e o Glauco aqui também, uma fronteira é uma área de muita delicadeza, de muita preocupação, é uma área muito porosa. Pela fronteira transitam seres humanos, produtos ilegais também, e essa área realmente representa uma situação de muita preocupação por parte de qualquer Estado. No caso brasileiro, essa preocupação ela é multifacetada, ela é múltipla, envolvendo múltiplos ministérios, a Receita Federal, como é o caso aqui da matéria, envolvendo também IBAMA, envolvendo também Polícia Federal, Ministério da Justiça, enfim. Do lado brasileiro, essa preocupação ela é transversal, multidisciplinar e transministerial. Do lado externo, ou seja, além da fronteira, aí já entra um outro ministério que tem uma preocupação muito pontual nessa área, que é justamente o Itamaraty. Então, estamos falando de uma preocupação de ambos os lados da fronteira, porque os consulados gerais brasileiros ao longo da fronteira, no Paraguai, por exemplo, há um consulado geral do Brasil em Ciudad del Este e há vice-consulados de menor porte em cidades menores ao longo da fronteira, por exemplo, Brasil-Bolívia. Então, essa preocupação ela é múltipla, ela é transversal, ela envolve uma série de ministérios. E com o objetivo de salvaguardar a lei, com o objetivo de salvaguardar a justiça e a justeza e, naturalmente, o trânsito fluido dessa área de grande preocupação internacional. Só reiterando aqui o que o professor Thales Castro apresentou sobre a questão dos países que fazem fronteira com o Brasil, queria só ressaltar esse dado aqui, olha. Ao norte nós temos o Suriname, Guiana, Venezuela e Guiana Francesa. Então, 4 países ao norte que faz fronteira com o Brasil. Ao noroeste temos a Colômbia, então 5 países. A oeste, o Peru e a Bolívia, 7 países. A sudoeste, temos o Paraguai e a Argentina, então são 9 ao todo. E ao sul, o Uruguai, então são 10 países que fazem fronteira com o Brasil. Então realmente fica muito difícil essa fiscalização, não é, Glauco? Com certeza. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil, segundo dados, são 19.600 servidores da Receita Federal. Desses servidores, 596 estão em 31 pontos estratégicos fiscalizando a entrada e saída dessas mercadorias. Não é pouco? É pouquíssimo, pouquíssimo. Isso aí representa, como a gente até já viu aqui na matéria, cerca de 3% do efetivo. Aí nós temos o seguinte, 590 e poucos, que seria de servidores, certo? Que estão aí atuando nessa fronteira, onde nós vamos encontrar que 360 e alguma coisa, que seria de analistas tributários. Então, quer dizer, e aí vem um dado mais alarmante ainda, até a população está sabendo.
Aí no ano passado, a Receita, né, o Ministério da Fazenda, juntamente com a Secretaria da Receita, que ela faz parte do Ministério da Fazenda, eles acabaram colocando uma instrução interna, onde, inclusive, tirava diversas atividades do analista tributário. Ou seja, o analista tributário que está como maioria dentro das suas fronteiras, ele mesmo assim ainda teve atividades poldadas, onde ele fica sendo, graças a essas novas instruções, ele fica até sendo proibido de fazer diversas situações, entre elas até algumas fiscalizações nas áreas fronteiriças. Então, quer dizer, uma coisa completamente incoerente e completamente fora da realidade. Mas é isso mesmo. Agora, é interessante no seguinte, isso aí vai acontecer no momento que o Brasil está crescendo, em que o Brasil alcança o 6º maior PIB mundial, em que você encontra que os países vizinhos, eles estão sempre, as pessoas querendo entrar, né, dentro do Brasil, e ainda por cima nós temos que a produção da planta, né, da coca, nas regiões da Bolívia, do Peru e da Colômbia estão crescentes. Inclusive o Peru hoje é um dos maiores produtores de coca, para as pessoas que não sabem, já que a gente só fala da Colômbia, mas o Peru hoje ele já se encontra em segundo lugar da América do Sul. Da América do Sul. É ele que está se encontrando, atrás só da Colômbia. Agora, qual a dificuldade, professor, que a gente observa, por exemplo, nessa conversa com outros países aqui da América do Sul, desses 10 países que fazem fronteira com o Brasil, qual a dificuldade, por exemplo, de haver um tipo de acordo, talvez, não sei se seria essa palavra, mas um acordo entre o Brasil e esses países para que nem saísse de forma ilegal essas mercadorias e até mesmo a questão de incentivo ao tráfico de drogas, ao tráfico de seres humanos, enfim. O que está faltando realmente para que haja esse acordo? Na verdade, na América do Sul já há uma série de acordos, uma série de organizações aqui no âmbito sul-americano que versam sobre essas múltiplas questões envolvendo fronteira. Nós temos o Mercosul, que é de 91, que tem, na verdade, ampla infraestrutura institucional de cooperação em matéria judiciária, em matéria de fiscalização de fronteira, enfim. Nós temos a Unasul, recentemente criada, que congrega todos os 12 países aqui, todos os 12 estados aqui da América do Sul. Vale salientar que um detalhe muito importante sobre a questão de fronteira aqui na América do Sul, que a Guiana Francesa não é um país, a Guiana Francesa não é Estado. Na verdade, a Guiana Francesa é União Europeia, a Guiana Francesa é França. Então, portanto, curiosamente, parte dessas fronteiras que nós temos, também nós temos fronteiras, e é o único caso no mundo de uma fronteira direta com um país da União Europeia, onde circula o euro, etc, etc. Então, há uma infraestrutura institucional, Mercosul, Unasul e até diria uma terceira, a chamada OTCA. OTCA é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, tem sede em Brasília, inclusive, e congrega os países amazônicos, a Bolívia, como você muito bem pontuou, a Colômbia, etc. Então, na verdade, há uma infraestrutura legal, há uma infraestrutura institucional que tenta respaldar essa cooperação judiciária, essa cooperação policial, essa cooperação entre receitas, entre aduanas dos países aqui da América do Sul. No entanto, é um trabalho realmente hercúleo, é um trabalho, como o Glauco muito bem pontuou aí, é um trabalho verdadeiramente árduo, difícil, e me causou muito impacto, inclusive esse dado aqui ressaltado, de apenas 3% do efetivo da Receita Federal, da aduana brasileira, está verdadeiramente nessa área muito sensível, muito delicada, muito perigosa, que é a área de fronteira. Com certeza. Levando em consideração a extensão territorial do Brasil, que é a extensão continental, ou seja, de terras aqui da América do Sul são 47%, ou seja, o Brasil está ocupando 47% da ocupação da América do Sul. Então, realmente tem que haver uma fiscalização mais eficiente e, claro, tem que aumentar o efetivo nesses pontos, nesses 31 pontos aí que foram destacados, os pontos chamados de passagem desse tráfico, enfim, desses produtos que são comercializados em outros países de forma ilegal. A gente vai dar uma pequena pausa aqui no nosso debate. Vamos agora acompanhar como fica a previsão do tempo para hoje em algumas localidades aqui do nosso estado. A previsão para quase todo o estado é de sol e podendo chover a qualquer momento. Em Petrolina, a previsão também é de sol, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Recife, a mínima é de 26 e a máxima pode chegar a 29 graus. Em Arco Verde, a mínima é de 22 e a máxima de 30. Em Santa Cruz do Capibaribe, a mínima é de 21 e a máxima pode chegar a 29 graus. Em Arco Verde, a mínima é de 17 e a máxima de 30. Já em Petrolina, a mínima é de 18 e a máxima pode chegar a 35 graus.
Muito bem, conferimos aí a previsão do tempo para hoje aqui no estado de Pernambuco. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso segundo bloco. Aproveite e participe aqui do programa Assunto do Dia. Qual sua opinião sobre o contrabando? Contravenção, crime e praticado por milhões de brasileiros que dependem dessa atividade para sobreviver. Essa é a minha opinião. Você acha que o nosso Estado precisa adotar um controle mais eficaz sobre a questão da pirataria? Corretamente. Por quê? Porque traz prejuízo com a invasão de renda, né? Imposto que a gente perde, o Estado principalmente. Por causa disso que teria que ter um controle melhor, mais forte sobre isso. Muito bem, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Este é o segundo bloco do programa. Agora é a oportunidade de sabermos um pouco mais sobre um assunto que com certeza interessa a todos nós. É o momento de sabermos mais, no Saiba Mais. Olá, tudo bem? Que bom reencontrá-lo. Hoje vamos tratar de um assunto importante. Como elaborar um currículo nota 10? Nunca é demais falar sobre a importância de ter um currículo sempre à mão e atualizado. Mas qual é mesmo a melhor forma de apresentar as suas habilidades e experiências profissionais? Siga este roteiro que vou lhe dizer e dê o primeiro passo rumo à conquista do seu espaço no mercado de trabalho. Seja objetivo e claro na apresentação dessas informações. Elabore-o com no máximo 2 páginas. Seja verdadeiro. Não invente dados. Por exemplo, dizer que tem formação superior, dizer que tem 2º grau completo, quando na verdade nada disso é real. Lembre-se, na hora da entrevista, todas essas informações podem ser questionadas pelo seu avaliador. Divida o currículo da seguinte forma: dados pessoais. Vem nome, idade, estado civil, endereço, telefone e e-mails sempre atualizados, para que as empresas não tenham dificuldades quando necessitarem entrar em contato com você. Conheço, inclusive, algumas pessoas que perderam grandes oportunidades por não atualizarem seus dados. No objetivo profissional, defina qual a vaga que você pretende disputar. Explique em poucas linhas o porquê de sua escolha. Na formação acadêmica ou escolar, coloque o nome das instituições e o ano que foi concluída a sua formação. Na experiência profissional, relacione, enfoque com mais destaque as que estiverem relacionadas à área que você está concorrendo. Isso ampliará suas chances. Não adianta colocar informações apenas para aumentar a quantidade de dados. Ressalte os bons resultados obtidos por você nas empresas por onde passou. Coloque-as em ordem cronológica, da mais recente à mais antiga. Na língua estrangeira, hoje em dia, o mercado de trabalho valoriza quem domina um 2º idioma, de preferência o inglês ou o espanhol. E informe também se o seu conhecimento nesta língua é intermediário, básico ou avançado. Conhecimento em informática. Destaque os cursos que você fez. Informe também se o seu nível é básico, intermediário ou avançado. Os cursos extracurriculares. São cursos que são feitos para complementar a formação do 2º grau ou a formação superior. Não inclua os cursos relâmpagos, aqueles que são realizados com carga horária de 2 horas, de 1 hora. Por fim, se for enviá-lo pela internet, coloque no campo da mensagem apresentação de currículo. Siga essas orientações básicas e tenha certeza que você será um forte candidato à conquista de sua vaga de emprego ou vaga de estágio. Um forte abraço e até o próximo encontro. Muito bem, está aí o professor Gilberto Silva, né, que está gravando essa série, né, no Saiba Mais. E você que está em casa, você que está no trabalho, você que está assistindo ao programa Assunto do Dia, onde quer que você esteja, você também pode mandar sua sugestão para que a gente possa abordar aqui no Saiba Mais. Você quer saber mais? Saber sobre o quê? Então mande para a gente através do produçãotv@rbc1.com.br. Eu disse Produção TV sem um C cedilha e sem um tio, producaltv
rbc1.com.br. Eu vou ter o maior prazer aqui de trazer um profissional para tirar a sua dúvida no nosso quadro Saiba Mais. Vamos continuar aqui conversando com os nossos convidados aqui sobre fronteiras abertas. Nós que contamos com a presença em nossos estúdios do Glauco Terra Coelho, ele que é presidente do Conselho de Ética do Sindirreceita, assim como contamos também com a presença em nossos estúdios do professor Thales Castro, ele que é professor, coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica e também da Faculdade de Damas, além de ser membro da Comissão de Relações Internacionais da OAB de Pernambuco. E como nós estamos falando aqui sobre esse assunto, né, da questão de outros países que fazem fronteira com o Brasil, se não interessa ou interessa realmente para que esses produtos, essas mercadorias ilegais entrem e saiam de seus respectivos países que fazem fronteiras com o Brasil, a gente estava conversando justamente sobre isso em off. E eu achei bastante interessante, você que está assistindo em casa, no resultado em que nós chegamos aqui com relação a essa pergunta. E o professor Thales Castro, juntamente com o Glauco, trouxeram uma resposta que foi importantíssima. Há interesse, sim, desses países, mas por que, de fato, não acontece na prática o que se discute tanto, que é justamente a preocupação da entrada e da saída dessas mercadorias ilegais? Interesse há, mas em determinados casos falta realmente um efetivo maior de mobilização de fronteira. A criminalidade organizada, ela tem um poderio imenso aí de fluxo financeiro que torna cada vez mais um desafio para os estados concernentes a um trânsito mais lícito, um trânsito mais seguro dessas fronteiras. Interesse há, no entanto, eu acho que o desafio é imenso. Eu acho que o desafio de fiscalizar as fronteiras, de estabelecer lei e ordem, estabelecer o Estado de Direito, realmente é um dos grandes obstáculos a essa efetivação. Agora, inclusive, foi dado um dado, por exemplo, aqui nessa dimensão territorial que o Brasil tem na questão de fronteiras e tudo, nós temos 596 servidores espalhados nesses 31 pontos, de passagem. Postos, exatamente. Ele tem, nesses nossos 16,8 quilômetros de fronteira seca, nós temos aí cerca de 31 postos para cuidar disso aqui. Na Argentina e no Chile, ali na fronteira entre os dois, aquela fronteira seca ali dos dois, nós temos 51 postos. É interessante que o Brasil, ele que tem um PIB bem maior, ele tem recursos bem maiores, nós temos que o número de postos é bem menor. Eu queria, inclusive, já aproveitando esse ensejo de falando sobre países, fronteiras, né, que fazem com o Brasil, nós temos aí, daqui a pouquinho a gente vai poder passar, quando a produção nos avisar, temos esse vídeo da Fronteiras Abertas, que foi produzido, né, pelo Sindirreceita, não foi, Glauco? Sindirreceita, e ele traz aí dados interessantes até pro telespectador conhecer um pouco da fronteira e saber as dificuldades que são trabalhar na fronteira. E eu vou aproveitar o momento, a produção está nos informando que já está pronto, por exemplo, o vídeo da fronteira Peru com o Brasil. Vamos acompanhar. Estamos aqui às margens do rio Purus, na fronteira entre Brasil e o Peru. Há troca de alimentos do lado brasileiro com droga e muamba do lado peruano. É uma região, a princípio, uma região pobre, né? Mas dizem que é daqui que sai grande parte da cocaína que é consumida aqui, nessa região, Rio Branco. E, infelizmente, como toda a área de fronteira na região norte, nós não temos fiscalização da Polícia Federal. Infelizmente também não tem os companheiros da Receita. Aqui é uma rota de entrada de drogas para o Brasil. Infelizmente, a gente ainda tem problema de uma certa, conivência de autoridades peruanas no sentido de plantio de cocaína, da folha da coca, melhor dizendo, do refino da cocaína e desse transporte de lá para cá. E para nós aqui, com a estrutura que nós temos, eu não diria que é difícil, mas é impossível fazer a repressão adequada. Aqui? Não, senhor, não há... IBAMA? Não há justiça, não há outros órgãos federais. O único órgão federal que existe aqui é a Polícia Federal
e alguns poucos órgãos estaduais. Não Força há Nacional. Força Nacional não existe. Na verdade, eu esqueci do Exército Brasileiro, que tem um pelotão com 60 homens aqui. Então, Exército Brasileiro e Polícia Federal são a única marca da presença da União aqui no município. Nós temos sido vítimas, né, dessa dificuldade que há em controlar fronteiras de 16 mil quilômetros de fronteira. Muito bem, acompanhamos aí, não é, esse documentário fabuloso sobre a questão das fronteiras, né, do Brasil, justamente com o título do livro, Fronteiras Abertas, é o nome do documentário, né, Glauco? Não, documentário. Esse documentário, inclusive, para alertar mesmo. Quando o Cine Receita quis fazer para mostrar para a sociedade. Aí está na mão de deputados, aí está na mão de senadores, aí está na mão de muita gente que a gente colocou, que realmente tem como modificar a situação. E hoje a gente está aqui trazendo também via emissora de TV. E a primeira emissora de televisão que está mostrando esse documentário aqui, pelo menos em partes, mas você vai poder acompanhar outros trechos também, a produção vai nos avisar, vai acompanhar outros trechinhos ao longo do programa. Vamos tentar ver se colocamos. Se não conseguirmos, você tem um programa aqui na nossa grade de programação da Rede Brasil de Comunicação, todos os sábados, às 3 horas da tarde, o programa Curta Vídeo, onde lá é exibido vários curta-metragens, né, documentários, enfim. E esse documentário com certeza está na lista, está incluso aí na lista de possíveis programas aí do programa Curta Vídeo. E vamos continuar aqui esse debate. Agora, é claro, esse documentário foi feito para alertar mesmo a população brasileira, a classe política também, sobre essa problemática que vem já há bastante tempo e não há decisão, digamos, uma ação efetiva com relação a isso, né, Glauco? Não há ação efetiva, muito pelo contrário, a gente tem até a diminuição de concursos, a gente tem o número de pessoal sendo até reduzido, então nós encontramos que há necessidade de concurso público, há necessidade de colocar pessoas para estas regiões. Nós temos que muitas pessoas não querem ir para essas regiões, como vocês já viram ali nas imagens, viram que não tem estrutura alguma e muitas vezes quando só vai um servidor não vai resolver nada, até ele ali está isolado, ele ali está sem condições nenhuma. Hoje nós temos um problema na Receita. A Receita hoje, ela inclusive pelo próprio artigo 237 da Constituição Federal, ela tem prioridade na entrada de pessoal da fiscalização dele. Então a prioridade da Receita hoje. E é interessante que está indo em discussão sobre o uso da arma da Receita, certo? Para uso pessoal, para uso de defesa. Ainda hoje é uma discussão. Para uso institucional também. Então chegou até alguns dias atrás os servidores da Receita entregar suas armas porque não tinha condições de ficar nessa discussão nacional sobre a Receita pode ou não pode usar arma. Então, quer dizer, isso daí é que é complicado. Inclusive, todos têm carteiras funcionais dizendo que pode usar arma, todos estavam, né, certos de se utilizar e, de repente, o governo modifica novamente sua legislação com relação a isso daí. Agora, a pergunta é como? A pergunta até aqui para o telespectador, como nós vamos conseguir trabalhar numa fronteira dessa sozinho e sem utilizar arma? É praticamente impossível, querem milagre. Muito bem colocado pelo Glauco Terra, essa interrogação, esse questionamento. Professor Tales, a relação entre o Brasil e Peru é uma relação boa, não é uma relação complicada ou conflitante, não, né? O Brasil tem uma relação densa, na verdade, com todos os países fronteiriços, os 10, na verdade. Inclusive a própria França, no caso da Guiana Francesa. São relações densas, pontuais e cordiais. Com o Peru, em particular, eu acho que essa relação no âmbito andino, né, é uma relação muito privilegiada. O presidente Humala, recentemente eleito, tomou posse ano passado, tem no Brasil, na verdade, um grande espelho. Há muito fluxo de investimentos fronteiriços e além da faixa de fronteira. Empresas brasileiras têm ido ao Peru em razão de obras e em razão de grandes investimentos ali ocorridos. Então, a relação com o Peru, a relação entre Brasil e Lima, é uma relação densa, é uma relação de cordialidade, é uma relação de respeito. Agora, é uma relação que no campo fronteiriço ainda deixa a desejar sob o aspecto de uma maior fiscalização, uma maior interação, como o documentário aí muito bem pontuou, não é? Estamos falando aí de um rio que parte desse rio é a fronteira natural, é a fronteira molhada, seca, no sentido jurídico, e naturalmente a gente percebe ali no vídeo claramente um trânsito
absolutamente descontrolado, de produtos, de materiais, enfim, produtos ilegais também. Então, na verdade, apesar de ter uma relação densa, cordial e muito intensa entre Brasil e Peru, essa relação no campo fronteiriço de fiscalização, ela ainda representa um grande desafio. Muito bem. Eu queria mandar uma saudação especial para Daniel Costa e sua mãe, que estão nos acompanhando aí, são telespectadores assíduos, estão aqui participando através do Facebook, estão gostando muito do programa. Muito obrigado, Daniel Costa, e a sua mamãe também. A Juliana Flor também, que está participando aqui conosco, e a Graça Gomes, além da Maria Goretti, que tem uma pergunta aqui para os nossos convidados. Mas antes, vamos acompanhar mais um trechinho agora do nosso estado, o Acre, aqui no Brasil, com relação à questão das drogas. Marechal Taumaturga é uma cidade que fica na fronteira com um município peruano chamado Tipisca. Tipisca é um dos grandes departamentos, o estado de Tipisca faz parte de um dos maiores produtores de coca, de cocaína lá do Peru. A sede do município de Tipisca fica aqui no rio Juruá, que é um dos rios que são afluentes do Amazonas. Essa rota é a rota fluvial mais importante de entrada de cocaína aqui no estado do Acre. Uma vez adentrando o Brasil, a gente passa aqui por Taumaturgo, passa pelo município de Cruzeiro do Sul ainda, pelo rio Juruá, desemboca lá em algum lugar do Amazonas, chegando em Manaus, vai para a América do Norte, vai para a Ásia, vai para a Europa e vai para o Nordeste brasileiro também. Estamos aqui em Isla de Santa Rosa, é um distrito da cidade de Iquitos, no Peru, e na fronteira Tabatinga do Brasil, Letícia na Colômbia, uma tríplice fronteira. Não há qualquer tipo de controle de imigração, né? Não há nenhum tipo de controle também de fiscalização de produtos comerciais. Nós visitamos a feira, podemos observar um grande número de embarcações, pequenas embarcações chegando com contrabando. No entanto, o que nós observamos que é tão fácil o contrabando que o tráfico internacional de drogas usa o mesmo caminho. À medida que esta região aqui, segundo a ONU, hoje o Peru, né, já está um dos maiores plantadores do mundo da folha da coca. O Peru, a Colômbia e a Bolívia junto tem mais de 200 mil hectares de coca plantada. Essa é uma triste realidade que a gente continua vivenciando aqui no nosso país, Glauco. E as ações são muito poucas, é claro, porque o efetivo é muito pequeno. As ações são pouquíssimas. A Receita ela estava até tentando investir em equipamentos, né? Até algum tempo atrás foram compradas diversas lanchas blindadas, foram comprados alguns equipamentos. Agora, só que desde que foram comprados lá no Norte, eu trabalhei lá no Norte, né? Eu morei lá no Norte 4 anos e meio, trabalhando pela Receita, e a própria lancha que tinha, ela nunca foi usada. Quer dizer que você falou uma coisa interessante, ela tem que ser blindada, por quê? Tem alguma ação contrária aí da Receita adentrar nesses locais? Sim, com certeza temos sim, inclusive fazemos operações no meio dos rios, né? E muitas vezes a gente encontra só tá a gente lá. Então, assim, a lancha, ela tem necessidade, por segurança, de ser blindada até para ir de encontro a uma ação contrária aí de algum criminoso? Sim, encontramos sim, isso daí ocorre, até porque aqui no Brasil a legislação ela também não é muito favorável. Em outros países, como por exemplo os Estados Unidos, se atacar a aduana, isso daí leva, inclusive, isso aí ele vai levar até a morte, né? Ou seja, a uma prisão que no caso que viria a ser entre uma prisão perpétua ou então uma sentença de morte, que no caso seria colocado, aí seria divulgado lá como iria ser feito, se por injeção letal, mas isso daí atacou a aduana, tem como penalidades aí. Então, são as penalidades mais graves atacar uma aduana. Aqui no Brasil, não. Se ataca e parece que fica por isso mesmo, até porque não tem nem quem vai aprender muitas vezes. E foi muito bom, bem lembrado essa questão dos Estados Unidos, a questão da parte legal aí, né, da questão que envolve também a aduana. Eu queria depois saber aqui do professor Tales se o Brasil, de alguma forma,
traz essas informações da questão de legislação e tudo, se compartilha essas informações. Eu queria saber daqui a pouquinho, não é? A gente vai dar uma pequena pausa aqui no nosso debate. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso terceiro bloco. Você acha que o nosso Estado precisa adotar um controle mais eficaz sobre a questão da pirataria? Sim, claro. A pirataria, ela rouba todos os dias os direitos autorais dos artistas. Quando, na época dos LPs, LP era tudo original, não tinha como piratear. Então nós tínhamos, em cada esquina do centro do Recife, nós tínhamos uma loja de discos. A pirataria acabou com isso, porque as lojas de disco não tem mais como viver. A pirataria é difícil de conviver com ela. É muito difícil, é desleal, a pirataria é desleal. É uma concorrência desleal a pirataria. Você acha que o policiamento das nossas fronteiras é suficiente para evitar a prática do contrabando? Eu acredito que não, porque eu tenho amigos que são policiais federais e que são aqui de Pernambuco, que são transferidos para lá. Nos casos, parece que passa 2 anos, aí depois voltam. Quer dizer, fica esse troca-troca. E eu acho que realmente a Polícia Federal do nosso país é muito pouca para policiar a fronteira. E então os traficantes cada vez estão mais, como se diz, bem aperfeiçoados, que o traficante não vai atravessar nada de barco. Usa iates, usa cada coisa hoje que você não imagina. Entendeu? Então eu acredito que o policiamento nosso de fronteira deve ficar a desejar e muito. Tá aí as participações das pessoas no nosso Fala Cidadão. As pessoas estão interagindo conosco aqui com o tema abordado hoje no programa Assunto do Dia, Fronteiras Abertas. E agora é hora de acompanharmos o que se fala na internet sobre o assunto com a repórter Thalita Belo, lá da Central de Produção. Thalita, é com você. Olá, Felipe Cavalcante, você de casa que está nos assistindo aqui em Pernambuco, além das fronteiras do nosso estado e até mesmo além das fronteiras do nosso país. Vamos então às informações. O site Diário de Pernambuco traz o seguinte destaque: policiamento nas fronteiras do estado. O Ministério da Justiça finaliza um pacote de medidas para reforçar o policiamento na fronteira e estimular a permanência dos policiais nessas delegacias, além da realização de um concurso público marcado para meados deste ano. O Ministério prepara um adicional de remuneração de construção de residências funcionais para agentes da Polícia Federal em 7 cidades e também uma adoção de uma nova tabela de pontuação de experiência. Já no site G1, Felipe, encontramos a seguinte notícia: fronteiras do Brasil são passagens fáceis para criminosos de 10 países. O destaque do site é a vulnerabilidade das fronteiras brasileiras, o que explicaria a grande quantidade de armas e drogas contrabandeadas que chegam ao país. No site do Ministério da Justiça, encontramos informações sobre a segurança nas fronteiras. De acordo com o site, um dos maiores problemas nessas regiões é o tráfico de drogas, armas, munição e contrabando. Anualmente, Felipe, ocorrem cerca de 125 mil apreensões de carregamentos de drogas e 80 mil apreensões de armas de fogo. A maior parte delas é feita nas próprias regiões de fronteira pelo policiamento especializado de cada fronteira de estado. Vamos voltar então ao nosso debate. É com você, Felipe Cavalcante. Ok, essa é a nossa repórter Thalita Belo nos trazendo mais informações do que se fala na internet sobre o assunto abordado hoje, né? Fronteiras Abertas. E é o momento de você acompanhar mais um trecho do documentário produzido pela Cine Receita, pelo Cine Receita, agora no programa Assunto do Dia.
em Foz do Iguaçu, na Ponte Internacional da Amizade. Na sua avaliação, qual que é o grande problema da fiscalização aqui nessa unidade da Receita Federal? Problemas nós temos inúmeros, mas um dos principais problemas é a falta de servidores na ponte. Já se houve um grande investimento em estrutura, mas não há investimento em pessoal, em servidores. A Receita Federal precisa contratar mais analistas para a fiscalização. Enquanto o analista fiscaliza um carro, inúmeros carros vão passando a revelia da fiscalização. E esses inúmeros carros que vão passando, eles podem estar transportando munição, drogas, produtos contrabandeados, produtos piratas. A Receita Federal, nas fronteiras, ela tem que se fazer presente no controle daquilo que entra, no controle daquilo que sai do nosso país. É uma triste realidade, não é? Mas que realmente acontece em nosso país. Professor Tales, a gente observou aí nessas imagens e realmente a argumentação da servidora é contundente, porque a gente observa que enquanto, pelo número de servidores que são disponibilizados, é muito insuficiente para a quantidade de carros, pessoas que transitam livremente ali e não há nenhum tipo de fiscalização. É verdade. E, inclusive, no trecho anterior do documentário, se falou da tríplice fronteira envolvendo a Colômbia, Peru e Brasil. Uma outra tríplice fronteira, igualmente preocupante, igualmente porosa, que é justamente a tríplice fronteira Brasil, Argentina e Paraguai, na região onde o documentário mencionou, que é justamente a região de Cidade del Este, Foz do Iguaçu. Ali se tem, inclusive, uma preocupação de segurança internacional. Logo depois dos ataques de 11 de setembro, se detectou que ali poderia haver, inclusive o Brasil rechaçou essa tese, mas poderia haver, inclusive, disseminação de células terroristas, dada a grande comunidade de origem islâmica, árabe. Então, na verdade, as regiões de tríplice fronteira, quer seja no norte amazônico, quer seja aqui no sul platino, realmente são áreas de preocupação para a aduana, para a Receita, mas também para a segurança brasileira, para a segurança estratégica, para a segurança internacional. E aí adentra numa outra área, que é justamente o Ministério da Defesa, envolvendo as três forças, o Exército, a Aeronáutica e a Marinha. Muito bem. Eu queria também mostrar aqui, aproveitar o momento, já com esse livro, né, Fronteiras Abertas, inclusive temos já o nome dos 3 ganhadores da edição de cada livro aí, um livro para cada pessoa. 3 ganhadores aqui que participaram, ligaram para a gente, estavam interessados no livro, né, Fronteiras Abertas. E eu queria mostrar aqui, aproveitar que o Glauco, ele folheando aqui, trouxe para a gente um dado importante que está no livro, não é, Glauco? Exatamente. O dado, na realidade, é esse daqui. A gente encontra diversas localidades onde a situação atual é de apenas um analista, não existe nem auditor, existe só analista, onde nós encontramos 2 analistas, onde nós encontramos, ou seja, apenas isso para trabalhar. Então, o que é que vai ocasionar? Todos esses aqui em azul estão seguindo essa tendência. É o caso aqui do Oiapoque, é o caso de Assis Brasil, é o caso de Plácido de Castro, é o caso de Santo Antônio do Sudoeste, é o caso de São Miguel do Oeste. Então, esses territórios aqui, até para trabalhar, muitas vezes é tão complicado, porque só tem um servidor, que tem que colocar até horário de atendimento. Então é o seguinte, a fronteira ela funciona da seguinte maneira, ela funciona das 8 até as 5 da tarde, depois disso a fronteira está fechada. Você diz, se está fechado aqui ninguém pode passar. Não, a partir daquele horário você pode passar, agora sem fiscalização, porque agora está fechado. Então, quer dizer, são situações meio complicadas. É claro que se a pessoa quiser fazer algo irregular, não vai passar no horário convencional do trabalho, vai passar no horário irregular do trabalho. Isso é a coisa mais óbvia. É verdade. Infelizmente é o que está acontecendo ultimamente, né? Eu queria dar uma pausa aqui no nosso debate, que infelizmente chegamos ao final do programa, mas queríamos dizer aqui os nomes das pessoas que interagiram aqui, participaram, ligaram para a gente e foram sorteados a ganharem as 3 edições, no caso, um para cada pessoa, da edição do livro Fronteiras Abertas, que foi quem trouxe foi o Glauco Terra Coelho, do Cine Receita, e a primeira ganhadora foi a Maria Helena, de Recife. Então, Maria Helena, você que ligou, participou, você pode vir aqui na emissora, na Rua Imperial, 1638, no bairro de São José, aqui em Recife, buscar o seu livro. Assim também temos a participação também da Elvira Gomes, que foi a 2ª ganhadora, só que a Elvira Gomes, ela mora lá em Caruaru, mas você também pode vir aqui pegar o seu livro, a sua edição da Fronteiras Abertas. E a 3ª pessoa que foi sorteada foi justamente a Maria Gorete Souza,
que sempre participa aqui conosco no Facebook. Maria Goretti, você pode também vir pegar aqui seu livro Fronteiras Abertas. E agradecemos imensamente todas as participações, agradecemos aos nossos convidados, ao Glauco Terra Coelho, ele que é presidente do Conselho de Ética do Sindi Receita. Muito obrigado, Glauco. Eu que agradeço sempre, tá? De estar aqui, é sempre um prazer. E é claro, a gente vem aqui só colocar, sempre expor aqui para a população e deixar aqui bem claro, existem soluções para os casos, é incentivar o servidor, é fazer mais concurso, é fazer melhoria do seu trabalho, e isso aí com certeza vai ajudar e aumentar o número de postos. Muito obrigado, Glauco Terra. Agradecemos também ao professor Thales Castro, ele que é coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Pernambuco e também da Faculdade de Damas, além de membro da Comissão de Relações Internacionais da OAB de Pernambuco. Muito obrigado, professor Thales. É um prazer muito grande, nós estamos à inteira disposição e parabenizo o programa. Ele tem uma função social muito importante, pedagógica, de alerta à sociedade civil e também ao Estado. Então, eu tenho certeza que foi muito exitoso esse programa. Muito obrigado, professor. Obrigado a você que esteve nessa companhia maravilhosa aqui da gente, claro, não só da gente, mas sua companhia maravilhosa. Muito obrigado mesmo. Lembrando que temos um novo encontro marcado amanhã, se Deus assim nos permitir. Olha, debater o conhecimento é de suma importância. Até lá.